Bom dia aos internautas que estão nos assistindo. Assim que eu cheguei aqui, eu falei a Marisa que essa é uma palestra que dá para dividir em 3 facilmente, porque ela envolve muito conteúdo. Nós estamos sempre envolvidos, né, com dilemas, com frustrações a respeito dos nossos inimigos, né, dos nossos desafetos. Inimigos é uma palavra ainda muito forte, né? Isso advém dos nossos tempos ali de guerreiros, né, de adversários, mas hoje a gente já considera até um sinônimo, né, um desafeto, uma pessoa que é menos querida por nós, né? Infelizmente nós temos isso, mas é até bom para o nosso aprendizado. Ao invés da gente criticar essas pessoas, esses inimigos, nós deveríamos agradecê-los, né, por essa oportunidade que eles se colocam de nos permitir, né, crescer e evoluir através deles. Este capítulo, Amai os inimigos, os vossos inimigos, ele se divide em restituir o bem pelo mal, em os inimigos desencarnados, e também depois, se lhe bater a face, lhe ofereça a outra. Né? Então, nós vamos falar sobre essas 3 partes desse evangelho. Não tem como começar sem a gente passar pelos evangelhos de Lucas e Mateus, que começam, né, esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ler essa parte. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Tendes ouvido? Nós estamos ali nas leis mosaicas, né? Daí vem Jesus, há 2000 anos atrás, e nos fala, amai os vossos inimigos. Ele nos fala, o mesmo Pai que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, ele também faz nascer a chuva sobre os justos e injustos. E já nos coloca, né, naquela parcela de igualdade, né, com os nossos inimigos. Nunca de superioridade. E depois Lucas nos traz, e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que amam. E se fizerdes bens aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Vejam, esse capítulo vem depois de amar ao próximo como a si mesmo. Então nós já aprendemos ali a amar ao próximo. Mas agora fala assim, já se tornou fácil amar ao próximo. Mas como será amar ao inimigo? Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar ao inimigo é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Depois de ler aqui Lucas e Mateus, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco preocupada com as minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos. Que eu falei assim, puxa vida, amar um inimigo. Como que eu vou colocar numa balança um amigo que tem um amor, que tem um carinho, que deposita em mim uma confiança, que se dedica a vida a mim? Como é que eu vou equipará-lo a uma criatura que de repente tem ódio, tem um sentimento de vingança, sente um egoísmo, tem orgulho? Eu falei assim, puxa vida, eu não posso fazer, não tenho condições ainda de fazer isso. Confesso que eu falei assim, como que eu vou amar com essa mesma intensidade que eu amo minha irmã, que eu amo um amigo? Como que eu vou passar isso para uma pessoa que não tem esse mesmo sentimento por mim? E acaba, se nós pensarmos assim, ele acaba sendo um pouco frustrante e até nos traz um pouco de culpa. Não tenho condições ainda de fazer isso. Mas,
se nós analisarmos como amar esse inimigo de uma forma, na situação, nas condições que nos encontramos hoje, da nossa evolução, condizente com as nossas possibilidades, isso se torna mais agradável, mais fácil para nós. Né? Nos colocarmos, né? Sermos assim, mais bondosos conosco. Espera aí, na condição que eu estou, eu ainda não sou condição de amar, não tenho condições ainda de amar dessa maneira. Mas Kardec vem e ainda dá uma ajudinha para a gente. Ele fala assim: o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. E o pensamento benévolo envolve-nos num fluido agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta quando da aproximação de um inimigo ou de um amigo. Quantas vezes nós estamos num ambiente e a simples presença de uma pessoa, a gente não sabe explicar, mas aquilo nos traz um desconforto. E aquilo, vocês conhecem aquele, ai, meu santo não bate com o santo dele? Não é, Beth? É muito comum, né? E a gente não tem explicação para aquilo, é que ele não bate, não adianta. Aí eu convivo com ele ali no centro, eu estou dentro daquele ambiente, mas eu tento ser amigo, mas alguma coisa me repele, né? A me entregar a essa amizade, a conviver de forma natural. Gente, isso é natural do ser humano, né? Nós temos isso. Mas Kardec, ele vai nos trazer a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Então, olha só, quando ele diz que duas pessoas que têm a emissão de fluidos que são parecidas, elas se sentem confortáveis no ambiente. Quando essa emissão de fluidos ela é uma coisa contrária, ou seja, quando você está no ambiente de uma pessoa que não lhe quer bem, uma pessoa que é contrária, né, aos seus pensamentos, vocês automaticamente se repelem. Então, aí nós vamos entender por que existe essa repulsão, né, a certas pessoas. E a gente até força, né, uma situação. Não, mas eu quero ser amigo, eu quero fazer questão. Devemos, entendeu? Devemos nos esforçar para que isso aconteça. Mas sem frustração, no primeiro momento, se isso não acontecer. Por quê? Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e seus amigos. Olha só, Kardec vem, faz aquele agrado na gente, né? Ele diz isso. Não quer dizer que você tem que amar, né, dessa mesma maneira. Existe uma diferença, né, entre um amigo e um inimigo, um desafeto. Daí nós encontramos, na questão 887 do Livro dos Espíritos, porque lá eu fui buscar, falei assim, os Espíritos, né, no Livro dos Espíritos, o que eles dizem sobre isso. E encontramos no capítulo 11 da Lei da Justiça, de Amor e Caridade, essa pergunta. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E eles respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar aos inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. É onde nós chegamos, né, no tema deste capítulo, né? Restituir, né, a quem lhe dirige o mal, você devolver o bem. Isso já é uma grande coisa. O que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar a vingança. Então, nós chegamos aqui, o que seria esse amar aos inimigos? E o Kardec nos traz esse texto que é uma fórmula, quase uma receita de bolo, né? Então, amar aos inimigos é você não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. É desejar-lhe o bem pelo mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que nos atinge.
É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em todo mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Ou seja, aquilo que vem de mal para nós, a gente devolve em perdão, em oração, em entendimento. Nós que conhecemos tão bem, né, a causa e efeito, as afinidades e sintonias, nós temos que ter essa noção de que tudo que nos é emitido só realmente vai nos prejudicar se nós estivermos na mesma sintonia. Se você fizer uma oração pelo seu inimigo, se você não desejar o mal que ele te deseja, você já não vai estar na mesma sintonia, não vai ter afinidade com ele. E dessa maneira você vai quebrando este ciclo. Vai quebrando no processo até o dia que você vai chegar e vai ser capaz de amá-lo profundamente. Quem disse que hoje, né, está lá no nosso filho, que nós amamos incondicionalmente, já não foi em outras vidas um inimigo nosso. Que a gente vem nesse processo aprendendo a amá-lo, aprendendo, né, a resgatar alguma coisa que temos prejudicado, e hoje ele é aquele nosso filho que amamos incondicionalmente. Então, este seria o processo. Quando eu vi aquele sinalzinho de mais e mais, e mais e menos, né, da lei de assimilação que Kardec nos trouxe, isso me remeteu aos tempos de colégio, e eu falei assim, puxa, já vi esse sinalzinho aí em física, mas era o contrário disso, né? As cargas, né, que elas são opostas, né? Elas se atraem, e as iguais, elas se repelem. E eu falei, engraçado, é exatamente o oposto, né, da lei de assimilação. Então, só para a gente refletir, né, eu fui buscar na física, né, na eletrotástica, esse princípio, que é o princípio das ações elétricas, que as cargas elétricas dos sinais iguais se repelem e de sinais contrários se atraem. Opa, né? Então, onde é que está aí? Então, né, como é que eu vou fazer isso para entender a assimilação das forças de Kardec e a da física? Mas nada é por acaso. Por quê? Segundo Jung, nós temos em nós um lado sombrio, o nosso dark side, né? Que a gente está lá escondido no nosso inconsciente e que a gente faz questão de mantê-lo lá, quietinho. Não vamos trabalhar esse nosso lado. E é ele que, segundo Jung, a gente espelha o nosso inimigo. Nosso inimigo é a nossa sombra, é a nossa dificuldade de lidar com esse lado mais sombrio que nós temos. Se eu sou uma pessoa extremamente avarenta, eu não vou gostar e vou ter no inimigo, uma pessoa, vou chamá-lo de avarenta. Ah, mas ele é mesquinho e tudo mais. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou espelhar no outro o orgulho. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, eu vou ter sempre inimigos. Eu vou ter sempre alguém que eu vou espelhar esse meu lado sombrio. Então, Jung diz, as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar os seus semelhantes. Ou seja, quando eu deixar de ver o meu inimigo, né, quando eu tratar em mim, lembre-se, conhece-te a ti mesmo. Quando eu cuidar de mim e conhecer esse meu lado sombrio, eu vou deixar de espelhar isso no inimigo. E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir conviver com ele, porque eu vou dissipando essa energia que as gerações, as encarnações, eu venho espelhando em outras pessoas, mas isso me pertence, é uma carga minha, que eu tenho que ter olhos para elas. Eu trouxe isso apenas para a gente refletir, porque, às vezes, a gente... É preciso conhecer, né, o porquê que a gente faz inimigos. E, como espíritas, a gente vai dividir aqui, para seguir para o próximo tema, a mortalidade e a imortalidade, as nossas responsabilidades. Se uma pessoa tem uma religião, uma postura, uma filosofia ligada à mortalidade,
ela acaba não tendo responsabilidades com seus atos. Então, ela vai dizer, a morte é o final de tudo. Por que eu vou ser gentil? Por que eu vou amar? Por que eu vou perdoar? Se assim que eu for para o túmulo, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, não é verdade? Então, é muito fácil, né? Quando nós somos espíritas, essa responsabilidade ela triplica. Porque nós sabemos, hoje nós temos consciência da lei de causa e efeito. Nós sabemos da importância do perdão. Nós sabemos, né, o quanto rege a nossa vida a sintonia e afinidades. Nós sabemos da importância de fazermos uma reforma moral para a gente depois não cair no caso que nós vamos ver a seguir, de inimigos desencarnados. Daí a gente vai achar assim, lidar com o inimigo encarnado não é fácil. Agora, lidar com o inimigo desencarnado é muito mais difícil. Né? A gente tem, infelizmente, nós temos experiência com isso, então a gente sabe que é melhor a gente tratar disso enquanto estamos caminhando. Os inimigos desencarnados, aqueles que nós chamamos de obsessores, a gente tem sempre a intenção, a gente sempre acha assim, não, mas ele vai mudar, ele vai desencarnar e aquilo que nós prejudicamos, detalhe que é importante, não é apenas fazemos inimigos apenas com pessoas que nós prejudicamos. São aquelas pessoas também pelas quais nós deixamos de fazer o bem e a caridade. Então, não adianta a gente ficar numa posição assim, mas eu não causei mal, mas eu não prejudiquei. Mas o quanto você poderia ter ajudado, ou quanto você poderia ter querido bem e você não fez. Isso também é responsabilidade. Isso também vai levar um desencarnado, um inimigo desencarnado, a guardar de você ressentimentos, né, e sentimentos de vingança. A morte só nos livra da presença material do inimigo, que pode continuar no plano espiritual a persegui-lo com seu ódio. O espírito carrega sempre consigo, quer esteja no plano material ou espiritual, a sua inteligência, as suas emoções e sentimentos. E nós sabemos que isso está gravado nele. As emoções ficam gravadas. Então, quando o desencarnado, ele leva isso consigo. Allan Kardec nos lembra que os espíritos têm outros motivos para ter indulgência, né? Para ser caridosos com esses espíritos desencarnados. Segundo a lei de Rousseau, da perfectibilidade, o que seria essa lei? O homem ele é nascido para se tornar perfeito. Então, mesmo os inimigos, mesmo os desafetos, eles estão no processo, pode ser mais lento, mas também de se tornarem perfeitos. Então, é nossa capacidade sermos indulgentes e caridosos com eles, e não julgar. Lembram lá no primeiro slide? Deus não fazia diferença. O sol sobre os bons e os maus. A chuva sobre os justos e injustos. Quem somos nós para julgar, para colocar-nos em lugar de superioridade? A maldade não é uma qualificação permanente. Encarnado ou desencarnado, o espírito obsessor se ocupa temporariamente de causar transtorno e prejudicar a vida do obsediado. Temporariamente. Se ele está, né, num caminho de trevas, né, e sem luz, quem somos nós para não acender uma luz nesse caminho dele? Que isso pode ser feito com uma prece, como isso pode ser feito com uma oração, isso pode ser feito com um sentimento de perdão, que seja um sentimento de perdão realmente fiel, realmente de intenção. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu perdoei o fulano, mas a vida vai dar o que ele merece. Isso é perdão? Não é? Mas pode deixa que a vida vai se encarregar, deixa que quando ele vai acertar as contas com Deus. Isso é perdão? Isso é perdão da boca para fora, isso não é, né, realmente perdoar. Emmanuel, ele diz, alimentar adversário é manter um núcleo de raios de destruição contra nós.
Todos somos distribuidores de cargas eletromagnéticas geradas em nosso próprio ser. A simpatia é a corrente de auxílio que estendemos em nosso favor. A antipatia é a força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Força asfixiante. Olha só, isso, só de ler isso a gente já imagina, né? Falar assim, não, preciso mudar hoje. Preciso mudar minha sintonia hoje. Eu preciso acender uma luz no caminho do meu inimigo. E eu trouxe aqui, vocês sabem que nas obras de André Luiz, o tema obsessor está presente em vários livros. Em várias passagens, a gente vê não só aquele obsessor que está ligado, obsediado por um motivo de vingança, com a intenção de prejudicá-lo, mas aquele de grandes paixões, né? Aquele amor que adoeceu. Então, assim, ao invés de trazer várias passagens nas obras de André Luiz, que são inúmeras, né, e muito interessantes, porque elas são descritas com muita riqueza, né, esses detalhes, essas obsessões. E a missão, né, e os missionários, né, que estão sempre ali trabalhando, estão sempre ao nosso lado, né, nos ajudando a resolver, né, essas apatias. Mas eu trouxe o ação e reação, porque aqui ele traz uma passagem onde está André Luiz, Silas e Hilário. Eles estão na Mansão da Paz, que é uma mansão que se localiza numa região inferior. E lá eles encontram Leonel, e eles têm como finalidade prejudicar um sobrinho, né, entre aspas, né, vítima, né, que está encarnado. Então, o Leonel ele descreve, né, com riqueza de que existe, né, nessa região uma escola de vingadores. Daí a gente já acende uma luzinha assim, né? Uma escola de vingadores, ou seja, eles aprendem nessa escola a melhor maneira de prejudicar o obsidiado. São escolas onde você aprende, você aperfeiçoa o seu nível de maldade. Então a gente imagina assim, se a gente viu lá, né, que Jung nos trouxe, né, de que a gente espelha no inimigo as nossas sombras, não é? Aqui o Leonel diz que eles são tão inteligentes que eles vão buscar em você esta sombra. Então ele vai projetar no seu inimigo aquilo que você não quer enxergar. Então, olha só, na sua sombra, aquilo que você tem de pior é o que eles vão fazer a sua vida apresentar para que isso te prejudique ainda mais e mais. Enquanto você, repito, não trabalhar essa sombra, você vai estar dando espaço para acontecer ainda uma obsessão ainda mais poderosa e, consequentemente, né, ainda se envolver com mais inimigos. E daí Leonel, ele termina, né, essa explicação sorrindo, né, sarcasticamente, e ele diz: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ou seja, é nossa responsabilidade. Somos nós que estamos alimentando, né, esse lobo que atrai esses inimigos. Então, essa passagem, né, que eu acho fantástica, né, que é: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Quantas vezes a gente protela e fala assim: olha, nessa vida não vai dar não. Vou deixar para a próxima, porque essa aqui já não deu não. Ah, não, já cansei, não é verdade? Para essa aqui eu vou deixar para a próxima. Não estou dando conta. Vamos dar conta, vamos tentar pelo menos. Vamos tentar pelo menos. Porque esta pessoa que nos prejudicou, essa pessoa, ela está muito mais acessível a gente agora. Eu digo isso, gente, porque a boca que fala está mais próxima do ouvido que tem que ouvir. É claro que na minha família eu tenho casos assim. As minhas amigas mais próximas sabem disso. Então, eu já quando estava fazendo essa palestra, falei assim: vou sair correndo, se ela estiver me assistindo.
Vou sair correndo e vou fazer a minha parte. Eu oro muito por essa pessoa. Eu peço perdão. Eu peço que ela me perdoe. Eu peço que Deus ilumine a vida dela, né? Mas só isso não basta, porque eu não quero deixar para a próxima vida. Eu não quero deixar para a próxima encarnação. Eu quero fazer nessa. Porque essa me importa, porque eu não sei o que vem depois. Não é medo, não. Eu acho que é respeito a Jesus, é respeito pelo que Ele nos ensinou. Né? A gente não precisa ter receio, a gente precisa ter respeito, né? Pelo exemplo dele, pelo modelo dele. Fora a vantagem. Isso. E agravar ainda mais, né? Se comprometer ainda mais. Pensa o quanto esse inimigo também está se comprometendo para a gente aprender. Eu oro por causa disso. Olha o quanto, né, essa pessoa que tem raiva, que está se comprometendo, para eu aprender e eu não vou tirar nada disso. Eu vou deixá-los comprometer desse jeito. É uma responsabilidade minha também. Então, para que não se suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagarás o último ceitil. Mateus, versículo 25 e 26. Ou seja, essa luz aí que Jesus traz nas mãos, aí nessa ilustração, nada mais é do que o perdão. Aquele perdão sincero, né, que eu falei para vocês. Aquele perdão que vem do coração, né, não vem simplesmente da boca para fora. Então, nós chegamos, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda outra. Falei, caramba, já está lá. Amai os vossos inimigos, né? Depois vem, né? Ah, você tem que amá-lo e como que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho que amar também o desencarnado, né? Que é como é que eu vou acessar essa pessoa que eu prejudiquei? E agora fala, se alguém lhe bate na face direita, apresentar-lhe a outra. Daí eu pensei assim, espera lá, pela minha lei natural, minha lei de conservação, é difícil a gente deixar não ser agredido. É uma lei de conservação nossa, nós nos defendermos, né, do inimigo. Está lá, a gente já carrega isso dos nossos tempos, assim, no reino animal. Né, já vem isso. Não, vou me defender. É uma lei de sobrevivência minha. Mas, quando você dá a sua face, você não imagina a coragem que você está tendo. Você é a pessoa mais corajosa do mundo. Isso não te rebaixa, né? Isso não te torna uma pessoa inferior. É uma extrema coragem você dar a outra face para bater. E neste capítulo, né, nesse Evangelho de Mateus, ele diz, né, como foi dito, olho por olho, dente por dente. Mais uma vez, as leis mosaicas, né? A espada pela espada, o sangue pelo sangue, o olho né, o olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Ou seja, nós voltamos ao restituir, né, o bem pelo mal. Não dar a sua cara para bater, é você assumir a sua moral. A minha face, que face é essa que você tem? A sua face é uma face que você deve considerar moralmente melhor do que a do seu inimigo? Então vire para ele, não é? Então vire para que ele veja em você uma face melhor do que essa que quer te agredir. Como eu disse, né, há mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança.
E nós entramos, então, neste ciclo, que muitas vezes esse ciclo aqui nada mais é do que aquele onde estão os nossos inimigos desencarnados, né? E a gente vem vindo há gerações trabalhando com medo, criando isso, gerando isso, nisso ansiedade, angústia. Daí a perda que nos traz mágoa e ressentimento, a perda de um marido que amávamos, né, que ocasionou de não dar certo o relacionamento, e a gente não sabe lidar com esse ressentimento, né, e nos ressentimos e nos magoamos. A culpa, a raiva, os ciúmes e inveja, né, a raiva vai nos trazer, os ciúmes e inveja, e nos faz fazer joguinhos, né, pela vida. O cinismo e sarcasmo. E daí a gente fala assim, pera lá, eu tenho que quebrar esse ciclo aqui, porque isso aqui é uma coisa que não vai ter fim. Se a gente vê, eles são retroalimentados, né? Então uma coisa alimenta a outra. E isso aqui, todos os sentimentos estão em nós, não estão nos inimigos, né? Estão em nós. Então a gente tem que pensar numa estratégia de não agressão. Ou seja, eu vou quebrar esse ciclo aqui. Como que eu vou quebrar esse ciclo? Como que eu vou não agredir? Eu estava pensando assim, olhe, vamos refletir, olha a diferença de você falar para uma pessoa, você me magoou. É forte, né? Agora, se você disser, eu me senti magoada, né? Olha, você me ofendeu. Você está apontando o dedo, né? Você está acusando. E você disser, olha, eu me senti ofendida, isso é meu, isso me pertence, né? É isso que eu preciso cuidar em mim. Quando você quebra esse ciclo da agressão, você, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, você pega uma pessoa que está te agredindo verbalmente, né? E você pega numa discussão, você fala, ok, não, eu te compreendo. Isso não quebra, né? Muitas vezes, você não refletir aquela agressão, você já muda completamente a sintonia da situação. Quando você fala, olha, eu posso não concordar com você, mas eu aceito essa sua posição. Se isso é verdade para você, é respeitar o momento evolutivo que a pessoa está. Então, você não gera um conflito. Não é? Então você, ao invés de gerar esse conflito, você fala assim, eu compreendo você. Eu respeito, né? Eu respeito a sua opinião. E Joana de Ângeles, né, que eu sempre gosto de colocá-la nas palestras, porque ela é nossa mentora da nossa casa, né, Mar? Ela, através de Divaldo, ela diz, oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma criatura da outra. É essa face que eu digo para vocês, para a gente tentar mostrar. Palavras são palavras, exemplos, né, como Jesus fez, o modelo dele, o exemplo realmente é o que perpetua, é o que fica. Se você demonstrar a sua face moral, a sua face de compaixão, a sua face de caridade, eu acredito que o seu inimigo não vá bater nesta face que você virar a ele. Se você virar uma face para ele de agressão, né, de igual ressentimento, de igual vingança, ele provavelmente vai partir para a agressão. Então essa face, essa reforma moral que nós temos que fazer. Eu busquei nessa palestra, que eu gosto de sempre terminar sempre, né? Até parece que são muitas, né? Mas foi ótimo agora, eu me senti assim. E daí, sempre gosto, foi até engraçado. Eu busquei, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte, né, lá de trás, que tem prece ao inimigo. Daí eu estava lendo ali assim,
são muito profundas, muito interessantes, tal. Mas daí quando eu trabalho, como eu, né, pretendo voltar, trabalhava esclarecedora, a coisa que mais me tocava e que eu sentia que mais tocava o espírito atendido numa reunião mediúnica, quando a gente queria quebrar, quando ele via aquele sentimento de ressentimento, de vingança, a gente fala assim, vamos rezar um Pai Nosso. Então, essa oração que o Pai nos ensinou, para mim, ainda é a oração mais forte que eu possa assim, sentir em relação a uma pessoa, a um desafeto, a um inimigo, que eu possa dirigir a ele. Porque eu acho que realmente essa oração, ela atinge ao fundo a alma, por mais endurecida que ela seja. E daí eu achei essa passagem aqui, né, de um filme, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu imagino que nessa palestra, uma palestra como essa, a gente sempre traz à nossa mente um ambiente, uma situação, uma pessoa, né, que nos causou prejuízo. Mas a intenção dessa palestra não é nós permanecermos com esses miasmas que a gente fala, né, com essa sensação, essa psicosfera do inimigo. É o contrário, né? Eu gostaria que essa palestra ela deixasse uma motivação para darmos o primeiro passo, deixasse uma sensação agradável de que somos capazes, né, de lidarmos, né, com as nossas sombras, de lidarmos, né, com nossos desafetos. Então, ao invés da gente pensar no inimigo, nós vamos fazer essa oração com os olhos fechados, sentindo realmente com a intenção que eu gostaria que vocês sentissem. Vou pedir para os meninos do CSI, por favor. Acho que tem que ser eles lá. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
mesmo do... Acho que todo mundo querendo um pouco